Eu estudei pintura, eu queria ser pintor e estudei mesmo primeiro na Colômbia, depois na França. Eu nasci na Colômbia, em Medellín, na cidade de Medellín. Depois, aos 22 anos, vim para aqui, para a Europa, e comecei a morar primeiro na Espanha, depois fui à França. Em França estudei na Escola de Belas Artes de Paris e tinha a vontade de voltar-me um pintor. E durante mesmo muito tempo estudei a pintura clássica, mas também a pintura contemporânea, e fiquei muito influenciado pela pintura abstracta. Depois, em certo momento, comecei a considerar que não era um muito bom pintor e a sentir mesmo muita frustração com a minha atividade artística, por múltiplas razões, se calhar razões que depois levaram-me a voltar-me um realizador do cinema. Mas quando eu compreendi que não era bom pintor, então parei tudo a atividade artística, já não queria fazer nada que tinha a ver com a arte, e arranjei-me um trabalho. E um dia, com o dinheiro que já estava a ganhar no trabalho, por primeira vez tinha uma vida normal e cómoda, comprei uma câmara de Super 8 e comecei a fazer filmes. Uma câmara de Super 8, e quando estava a filmar com esta camarinha, compreendi que tinha uma concentração visual muito parecida à mesma concentração que eu tinha quando estava a fazer pintura. E que finalmente o que eu estava, se calhar, à procura na pintura não podia emerger da pintura mesma, tinha que emerger do cinema. E a ideia do quadro, de fazer um único quadro na pintura, tinha que evoluir a ideia de fazer 24 quadros por segundo e estar a comparar um quadro ao lado do outro. E quando eu era pintor, gostava muito da ideia do díptico, de um quadro que está perto do outro quadro, e do espaço que separa os dois quadros, que é um vazio. Este vazio, para mim, era um vazio de comunicação entre o quadro da direita e o quadro da esquerda. Era algo que era uma ruptura, mas também era uma união com alguma coisa. E já estava, então, a ideia da montagem, se calhar da montagem visual. Faltava, então, depois a ideia da montagem audiovisual, do áudio. E estavas a falar da música. Eu acho que quando eu era pintor, um dos elementos que faltava à minha pintura era a possibilidade da enunciação da palavra. Faltavam palavras à pintura e faltavam também sons, a música, a musicalidade da pintura. Então foi assim como o cinema procurou-me estes componentes, os elementos, e guiar-me numa nova pesquisa, guiar-me a uma nova pesquisa artística. Había un tipo al que todos respetábamos. Lo considerábamos nuestro jefe, hasta llegar a llamarlo el padre, aunque él era tan joven como nosotros. Yo era uno de sus hombres de confianza. Sabía que el padre vendría pronto hacia mí para darme otra misión. Llevaba días mirando la puerta, los muros, deambulando por los corredores, hasta el día en que él apareció. Com a minha prática sempre ligada ao celuloide, ao cinema que é analógico, porque sempre filmei depois da câmera Super 8, comprei uma câmera de 16mm e sempre tenho filmado no celuloide. Porque quando eu decidi filmar com esta pequena camarinha de Super 8 e que vinha desta frustração de não ser bom pintor, disse-me para mim mesmo que, como eu tinha sido muito mau pintor, se calhar ia fazer muito mau cineasta também. Então, como já vinha com o pessimismo das minhas capacidades, disse, bom, se vou falhar novamente, vou fazer algo mesmo muito curtinho. Então fui para uma região da Colômbia mesmo muito isolada, na selva colombiana, e foi onde não há eletricidade, onde a única possibilidade de filmar é no analógico, uma câmera com pilas, não com eletricidade, não digital. Fui lá com 6 ou 7 carretes de filme de Super 8, o equivalente mais ou menos de 21 minutos, com a ideia que se vou
a folhear de novo, fazer alguma coisa muito pequena para não ter que ter uma pena muito grande. É uma coisa, uma justiça, mas é uma maneira que permitiu-me então pensar que podia filmar sem ter a carga de fazer uma obra. Porque quando eu estava a fazer pintura, e eu acho que é um grande problema de todos os artistas, quando estás a pintar, crees que o que tens que pintar é a pintura. E quando estás a fazer o filme, crees que o que tens que fazer é fazer o filme e não filmar. Quando crees que estás a escrever, tu tens a ideia que tens que fazer um livro, mas que escrever mesmo, ou filmar mesmo, ou pintar mesmo, não é uma atividade que pode se fazer sem ter o produto mesmo da atividade. E foi neste momento, quando pensei, quando fui lá filmar, que podia simplesmente filmar, sem pensar que tinha que fazer uma película, um filme. Pensar que filmar, já mesmo o acto mesmo de filmar, era importante. E era uma coisa que eu não tinha, uma ideia que não tinha quando eu era pintor. Eu pintava para fazer quadros, mas não pintava para pintar. E acho que é mesmo muito importante na carreira de um artista, o momento em que o artista é capaz de diferenciar a própria prática do produto da prática. Então, depois, quando entendi que podia concentrar-me muito bem nas imagens filmadas em Super 8, compreendi que a pobreza dos meus recursos, ir lá com muito pouco filme, com um filme que tinha que ser projetado logo, um filme frágil que podia ser estragado com os raios X nos aeroportos, que tinha muita fragilidade, era então a minha maneira de poder estar na concentração do acto mesmo de filmar, independentemente do produto. Sim, então eu nasci na Colômbia e quando eu era adolescente, nasci na cidade de Medellín. Quando eu era adolescente, em 1991, Medellín foi considerada a cidade mais perigosa do mundo. Tínhamos mesmo muitos problemas com os cárteis da droga, com o narcotráfico, mas com a violência mesma da cidade e com o contexto político do país. Então, nesse mesmo ano, eu já estava quase a devenir um adulto. E quando eu já terminei os meus estudos, eu senti que alguma coisa puxava-me fora do país. Que neste país eu não tinha nenhum futuro. Eu não fui o único jovem adulto com esta sensação. Muita gente da minha geração foi embora do país e não voltou nunca mais. Então, depois de muito tempo, 15 anos depois de ter saído embora, ido embora do país, de sair e morar na França, eu voltei à Colômbia a tentar entender porque a minha geração tinha sentido que foi expulsado fora do país, porque o futuro não era possível para nós lá dentro. Então comecei a fazer estes filmes, mas como uma interrogação, mas quem somos nós outros, porque nós estamos num contexto tão violento, quais são as raízes desta violência? E foi lá que eu comecei a fazer filmes sobre como entender o problema da comunidade colombiana, dessa comunidade impossível dos colombianos, mas não de uma maneira dramática ou de uma maneira explicativa, mas comecei a observar com a câmera mesmo as improntas, as marcas da violência, como elas estavam inscritas nos corpos, nos objetos da vida familiar, da vida cotidiana, nas coisas mesmas na rua. E tentar entender então o meu passado pelo que ficava no país. Depois, todas as minhas películas não são feitas na Colômbia. Eu fiz 3 primeiros cortometragens lá e depois da terceira película, do terceiro filme, que se chama A Impressão de uma Guerra, impressão no termo também de impressão do coração, fiquei muito impressionado, a impressão deste contexto violento, mas a impressão também da marca das violências. Depois deste terceiro filme, eu decidi tentar compreender mais o contexto no qual eu morava, que era na França meia, ao lado. Comecei a fazer filmes com os vizinhos minhos, que eram gente que saiu da África e estava a morar na França. E eles tinham em comum comigo uma
certa ideia do desarraigo, de não se ver onde que tinham os pés na terra, a metade, um pé na França, no outro pé na África, que também estavam a entender o contexto do qual eles vinham, mas o contexto no qual eles estavam já a viver. Então fiz dois filmes musicais, para encadear com a ideia da importância da música nos meus filmes. E depois, no meu primeiro larga-metragem, voltei à Colômbia a trabalhar com um jovem com o qual eu tinha trabalhado na minha segunda curta-metragem. Então, seria uma pesquisa acerca da Colômbia, mas eu acho que é uma pesquisa acerca da ideia de uma comunidade que é impossível de confortar e a ideia desse desarraigo e de uma impossibilidade de ter uma confluência do espaço e da mente. Mas as minhas películas têm uma narrativa que não é a mesma narrativa, é dizer, não é uma narrativa normal, não é uma narrativa linear, não é uma narrativa explicativa, dramática do problema colombiano. Então, acho que o público colombiano ainda está a descobrir e a tentar, não sei, a tentar compreender porque eu estou a falar da Colômbia da maneira em que eu falo da Colômbia, que não é a maneira normal, que não é a maneira corrente. Mas, se calhar, eu falo assim da Colômbia porque eu acho que, porque às vezes dizem, tu falas da Colômbia de maneira que um bocado muito complexo, muito enredado, com capas de realidades diferentes, a combinar coisas uma com a outra. No lugar disso, porque não faço como faço normalmente a gente, que é explicar um problema. Vou falar do narcotráfico, então falo do narcotráfico, falo de Pablo Escobar, mas isso é o discurso normal dos meios de comunicação. Isso é o discurso normal das películas normais colombianas, que tentam explicar um mundo muito complexo com um só argumento. E eu acho que o importante num mundo que é muito complexo é não deixar de lado a complexidade e falar desde a complexidade mesma. Entender o mundo como uma progressão de capas e de coisas que vão misturar-se e que essa mistura mesmo é muito significativa. Que a gente, se calhar, não compreende tudo, mas não compreender tudo não é importante. Porque o importante é ver que as coisas, se calhar, fazem um nudo, mas esse bolo de nudo, se vais tirar um pequeno fio de nudo, uma corda de um nidinho, e tiras outra corda de ninho, se calhar vais a ver as coisas com uma perspectiva diferente, de um ponto de vista diferente. Mesmo se não tens desenredado todo o nudo, todo o pelote de bola de coisas complexas, mas vais entender que é interessante ver os pontos nos quais convergem os filhos e vão criar esta complexidade. Então, não é um ensino popular, porque não é um ensino de argumento, porque não é um ensino de linha única. Sim, a música é mesmo um elemento muito importante nos meus filmes. Se calhar um elemento muito importante na minha vida, porque quando eu era menino, nesta confusão da Colômbia muito violenta, eu achava que a música estava a gritar a raiva. Que nós tínhamos dentro do nosso coração. E que as letras das canções de música punk estavam a falar mesmo de coisas que sobrepassavam mesmo o entendimento das coisas, mas estavam lá a enunciar passionalmente os nossos sentimentos interiores. Foi assim que, na terceira cortometragem que eu fiz, A Impressão de uma Guerra, eu pus dentro da cortometragem um grupo de punk music da Colômbia, que se chama A Fértil Miséria. A composição principal do grupo são 2 mulheres que têm feito música desde sempre, desde que são quase meninas. Uma música muito estridente, uma música sempre a gritar, mas uma música que sempre está na denúncia total de um sistema que a gente não consegue
não consigo compreender, uma ordem social que a gente não goste, uma organização do mundo que não corresponde ao que a gente pretende que o mundo seja. Então, estava-me a falar, dentro do filme, eu incluí estas meninas a cantar. Depois, mudei imediatamente um filme totalmente cantado. Mas o filme totalmente cantado já não tinha que ver nada com a Colômbia. Era um filme cantado por a Christine Salem, que é uma cantante do Maloya. O Maloya é uma música ritual importante na Isla da Réunion. A Isla da Réunion é uma antiga colónia de França, agora é parte da França. E a Isla da Réunion era uma ilha, que quase o exemplo total do desarraigo, porque a ilha não tinha habitantes antes de que lá chegaram os franceses. Quando lá chegaram os franceses, trazeram os africanos para trabalhar lá como escravos. Então a população africana começou a contactar o espaço que perdeu na África através da música, a falar com os seus antepassados, a tentar constituir uma comunidade com uma linguagem que já não tinham, com as suas próprias raízes. Então é uma película que está cantada numa língua que eu não conheço, que é o creole da ilha de Réunion. E gostava de pensar que ia filmar uma película no qual as palavras mesmas eram mais a paixão, passionais, um conduto de paixão, de passional, mais que um argumento, mais que algo que se tem que dizer, é algo que se tem que gritar, algo que se tem que cantar. Depois fiz outra película, La Bouche, na qual o protagonista principal também é músico, mas é um percussionista de djembé. E La Bouche quer dizer em francês a boca, e a boca está feita para falar. E a Bouche é o nome do pai do protagonista, que é um pai, protagonista principal, mas o pai dentro da película não fala. É uma boca que não está feita para falar. É uma boca que não argumenta. É uma boca que está feita para estar lá, a acompanhar as mãos que estão a pegar no tambor. Então é uma coisa, é um câmbio total na ideia do que tem que ser o argumento, a ideia que tem que ser a palavra. Se calhar a palavra também é a ideia de que a palavra, se calhar, não é a razão, como a gente tem a ideia que é com a palavra que as coisas vão se resolver. Eu mudei esta ideia também. E depois passei Los Conductos, a minha largometragem, depois de ter feito 2 musicais. E disse, tenho algo muito importante que fazer com a sonoridade do filme. Não sei qual, não sei como, não sei o que vou fazer. Então decidi ir à Colômbia filmar, mas sem microfones, sem nada para ter o sonido. Foi um filme feito como os filmes italianos, filmes sem sonido, unicamente a imagem, e depois na pós-produção, feita na França e na Argentina, fizemos a totalidade do sonido, mesmo a dublagem da voz. Até um ponto em que eu faço a dublagem da voz de um dos personagens. Meti-me dentro da película eu também, mas como a presença vocal também. Então esta ideia de construir o audiovisual, não de ideia que o áudio é a captura do que está a passar no momento em que a gente está a fazer a imagem, mas que o áudio é uma construção independente que pode ter tanta relevância como a imagem também. Sim, então Pinky, o protagonista da longa-metragem, mas já estava lá na minha segunda curta-metragem, e depois também foi o técnico de trás das câmaras na minha terceira curta-metragem, então já tenho trabalhado muito com ele. E não posso responder a toda a pergunta porque eu sei que não temos tanto tempo aqui para falar disto, mas quero dizer que o Pinky primeiro que tudo era o namorado da minha irmã. Então conheci porque era uma questão de família. E a maior parte das vezes quando eu trabalho com alguma pessoa diante da câmara, é porque eu estou seduzido pela pessoa. Eu acho que há algo que esta pessoa tem interiormente
que atrai-me mesmo muito. E eu tento fazer, de alguma maneira, um retrato, como se fosse um pintor, um retrato dessa pessoa. E depois trabalho com esta pessoa, são atores naturais, não são profissionais. Também nos filmes musicais aparece o retrato das pessoas, o pai do qual falei, Labouche. E são gente que tem alguma coisa por dentro que cautiva-me mesmo muito. Tento fazer o retrato como o pintor faz o retrato, mas percebo que eu não vou ser capaz de fazer o retrato, que eles têm que fazer o seu próprio retrato e que o meu trabalho é de enmarcar o retrato, fazer o frame, o marco do retrato. E esse marco são todas as construções que são mais artificiais da película, do filme. É a maneira em que eu vou conduzir a história delas dentro das minhas histórias. E essas minhas histórias, como combinar o que eu estou a pensar, o que os retratos delas estão a suscitar em mim, eu também ponho dentro do filme, mas eu acho que isso é um marco. Elas fazem o seu retrato.